Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé, fazer uma leitura na palavra de Deus. Localize aí no exemplar da Bíblia Sagrada que você trouxe, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você encontrou? Atos capítulo 3. Somente o primeiro versículo. É um texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Pedro. Glória a Deus. Por gentileza, tome seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Quero, antes de ministrar aqui a palavra de Deus, no tempo que nós temos e na orientação que Deus tem nos dado, agradecer ao Senhor pelo privilégio de nós estarmos reunidos aqui mais uma vez. Esse lugar aqui já parece com igreja, né? Esse lugar aqui é uma bênção. E louvar a Deus pela vida do pastor Mota, de toda a sua família, os pastores, pastor Kennedy, pastor Adonias, de todo o corpo de obreiros dessa igreja, de todos os irmãos que têm ajudado a fazer a obra de Deus aqui nesse lugar. Louvar a Deus pela vida do pastor Kemuel, sua família. Pode se acostumar, que é pastor mesmo, não tem para onde correr não. E agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Nós viemos ali do município de Carolina. No ano passado nós estivemos aqui. Eu estava num campo lá em Tailândia, no Pará. E agora já estamos ali pertinho de Carolina. É um povoado muito abençoado lá, uma região de balneários. Se algum dos irmãos quiser ir para os balneários, é só falar comigo, tá bom? É uma região muito boa lá. E Deus nos levou para ali e nós estamos ali fazendo uma obra para o Senhor. Quero, com alegria, tributar a Deus o privilégio que Ele tem nos dado de poder fazer parte da sua obra. Cumprimentar todos os pastores que estão aqui, pastores do Ceará, pastores aqui do entorno. É muito bom revê-los. Eu acredito que nós vamos nos ver na convenção, não é? Já já. Mas é muito bom encontrá-los aqui e saber que a obra que Deus tem confiado aos senhores está prosperando para a glória do nome de Jesus. O nosso tema, e eu vibrei muito com esse tema, prossigo para o alvo. Quando eu comecei a orar, porque para o povo de Deus só serve se for a palavra de Deus, né? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração aqui, no capítulo 3 do livro que registra os Atos dos Apóstolos, que é o registro mais fiel da caminhada dos primeiros passos da igreja. A igreja apostólica, a igreja primitiva, essa unidade matricial do que nós somos hoje. E prosseguir para o alvo, e eu fiquei com isso na mente. E conversando com a minha esposa, eu falei, Deus tem alguma coisa muito poderosa com isso, porque dificilmente uma palavra impregna na gente. E no capítulo 3 do livro que registra os Atos dos Apóstolos, nós encontramos algumas informações bíblicas que nos dão mais ou menos a noção do que é prosseguir. Se nós observarmos os dois eventos anteriores a esse momento aqui registrado no capítulo 3, é
a descida do Espírito Santo, que é a capacitação espiritual que todos nós devemos ter para fazer a obra de Deus. E muito embora alguém considere que essa capacitação espiritual seja o esboçar de algumas coisas, ou na expressão corporal ou verbal, mas isso é muito além disso. Estar capacitado espiritualmente é receber de Deus a chancela do poder espiritual para fazer a sua obra. Sem isso ninguém consegue. Com uma boa retórica nós conseguimos falar por alguns momentos. Com um bom talento nós conseguimos desenvolver algumas atividades. Mas só com o poder do Espírito de Deus é que de fato a obra do Senhor é feita. E foi isso que aconteceu. E aí depois as primeiras conversões, e houve um momento de silêncio, porque com as primeiras conversões vieram aí algumas perseguições contra a igreja. Mas a igreja precisava prosseguir. Se tem algo que Deus não vai permitir, é que a igreja seja barrada por nada. Você pode ter certeza. Quem é a igreja do Senhor aqui? Pode ficar despreocupado. Deus não vai permitir que a igreja seja barrada por nada. Nem os nossos próprios anseios controversos, Deus não vai permitir que Ele nos barre. Vez por outra, Deus nos chama no seu gabinete espiritual e nos faz corrigir coisas que nós imaginávamos que eram positivas. Vez por outra, nós repaginamos, para que nós mesmos não sejamos a própria oposição. Tem um escritor chamado Leonard Ravenhill, que eu gosto muito dos escritos dele, ele diz: ninguém causa mais prejuízo à obra, à palavra, do que os seus próprios expositores. E é talvez até agressivo isso, mas na verdade nós temos que entregar nas mãos do Senhor e dizer para Ele: me corrige, Senhor, eu quero ser usado para o bem da Tua obra. Nós encontramos nesse cenário que antecede o registro do capítulo 3, uma igreja acanhada, porque com as primeiras conversões levantou-se o poder religioso e o poder político, e a ideia era barrar mesmo a igreja. Mas a Bíblia registra agora, no capítulo 3, Pedro e João, e categoricamente Pedro e João, que são duas figuras antagônicas, duas figuras polarizadas, que estão dentro de todo o registro que a Bíblia registra desses dois personagens. Até esse momento é a primeira vez que a Bíblia registra os dois em uma atividade conjunta por espontaneidade deles. Glória a Deus. Você pode observar que todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa, Jesus propositalmente inseria Pedro e João. De propósito, porque Jesus tem um plano com Pedro, mas Jesus também tem um plano com João. E Jesus não abandona o Pedro para cumprir o plano na vida de João, e nem abandona o João para cumprir o plano na vida de Pedro. Jesus vai usar os dois para fazerem a mesma obra para o mesmo Deus, com o mesmo propósito. Aleluia. E isso que é o mais magnífico da ação espiritual de Deus no seu reino. Nas nossas carreiras profissionais, é muito comum você ver alguém tentando abafar o outro para se sobressair. Só que aqui no ambiente do reino, nós não temos essa necessidade. Aqui no ambiente do reino de Deus, quanto mais Deus te usa, mais Ele me abençoa, porque te usando, Deus me abençoa. Jesus fazia isso de propósito. Pode observar, todos os grandes eventos, Jesus inseria Pedro e João. Parece, irmão Kemuel, que Jesus está dizendo assim: eu quero vocês dois juntos. Eu sei que vocês são diferentes. Eu sei que você, João, é mais tranquilo. Eu sei que você, Pedro, é mais agitado. Mas é esse tempero, é esse equilíbrio entre a agitação de um e a tranquilidade de outro que o reino se fortalece.
O ambiente do reino não é um ambiente de disputa, onde quem tem melhores talentos se sobressai mais, e quem não tem talento nenhum vai ter que ficar calado ouvindo. Não, o ambiente do reino, quando alguém está pregando, o outro que talvez não recebeu de Deus esse dom de pregar, está glorificando ao Senhor lá no banco, está dizendo: usa teu servo, Senhor, fala comigo, usa teu filho, dá palavra no abrir da boca dele. Esse é o ambiente do reino, e é assim que a igreja prossegue. Aleluia, eu estou sentindo a graça preciosa de Jesus aqui. Nesse silêncio meio tímido, a Bíblia registra a igreja representada por Pedro e João. Essa é uma regra de interpretação textual bíblica básica. Todas as vezes que os apóstolos aparecem, é uma representação da igreja. E tudo que Jesus disse para os apóstolos é doutrina e fundamento para a igreja. É o básico da nossa interpretação, para quem gosta de estudar a Bíblia. Agora a Bíblia registra esses dois homens, tão diferentes, tão antagônicos. Talvez para uma outra atividade seria difícil uni-los, mas o contexto aqui é o reino de Deus. E no reino de Deus não tem quem sabe mais e quem sabe menos. Aleluia. No reino de Deus não tem quem pode mais e quem pode menos. Não. No reino de Deus tudo contribui para a glorificação do nome de Jesus. Aleluia. Nós temos dois homens. E a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos. Nós vamos prosseguir. Aleluia. Nós vamos prosseguir para o alvo, vamos. Nós necessitamos fazer isso, claro que sim. Só que aqui a primeira informação bíblica é que nós vamos fazer isso juntos. Como diz no linguajar militar, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui no reino de Deus, ninguém precisa ser abandonado para a obra crescer, não. No reino de Deus nós vamos prosseguir juntos. Nós encontramos Pedro e João juntos aqui. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Eles venceram as diferenças e estão juntos, porque Deus precisa deles dois juntos para fazer essa obra. Aleluia. É o nosso maior desafio do progresso. É vencer as diferenças e prosseguir. Seria muito fácil alguém chegar e dizer assim: eu vou parando por aqui, porque eu não consigo caminhar com o fulano ou com a fulana. Seria muito fácil, mas não é isso que Deus espera de nós. Não. Esses dois homens eram tão diferentes, que você não vê nenhuma vez eles em uma ação conjunta, espontânea, antes desse registro. Quando Jesus aparece para Pedro e faz aquele questionamento: tu me amas? E Pedro repete: eu te amo, Senhor, tu sabes. E aí parece que Pedro se aborrece, porque parece que Jesus está duvidando. Mas na verdade não é Jesus que tem necessidade de ouvir a declaração de Pedro. É Pedro que precisa reafirmar a sua própria convicção. Jesus então, depois da declaração de Pedro, ele diz: tu sabes que eu te amo. Jesus põe a mão no ombro dele e os dois vão conversando, e Jesus falando para ele da sua responsabilidade como líder. Daí então João passa, e está escrito isso na Bíblia. No final do Evangelho de João, João passa, e aí Pedro diz assim: e quanto a este? Jesus está dizendo para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro vê João passando e diz assim: e quanto a esse ali? O que vai acontecer com ele? A gente percebe que Pedro recebe a instrução de Jesus, mas quando João aparece, Pedro quer saber se João também está inserido. O que vai acontecer? E Jesus é especialista em organizar as nossas emoções. Você sabe por que às vezes a gente tem uma mania de andar se chateando muito fácil? É porque nós estamos administrando essas emoções. Mas quando nós entregamos nas mãos de Cristo,
Ele coloca as nossas emoções no devido lugar. As nossas emoções não atrapalham a obra de Deus. Os meus gostos e as minhas vontades, elas não interferem no que Deus quer fazer, quando eu de fato entrego isso nas mãos do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Jesus disse assim: que te importa? Com relação a João, o questionamento de Pedro, e quanto a esse? Aí Jesus diz: que te importa se eu queira que ele viva até que contemple o final de todas as coisas? Jesus está dizendo: te importa com o que eu te digo para ti agora. Eu tenho um plano com ele, mas o meu plano com ele não invalida o plano que eu tenho contigo. Te preocupa com o que tu estás recebendo agora. Essa é a forma de prosseguir, cada um cuidando da missão que recebeu de Deus. Aleluia. Então, para prosseguir, nós precisamos disso. Inicialmente, prefacialmente, nós precisamos vencer as diferenças e permanecer unidos. É fácil fazer isso? Não. É fácil falar isso, mas fazer não é. Por isso que a gente encontra expressões tão seguras do apóstolo Paulo dizendo assim: suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é suportar, irmão? Quando a Bíblia diz assim: suporta o teu irmão, a Bíblia está dizendo assim: aguenta, resiste, não deixa ele, quando ele errar, quando ele não te agradar, dá outra chance para ele, dá outra oportunidade. Não coloca o teu critério tão crítico em cima dele. Entende que talvez ele não recebeu a quantidade que você recebeu, mas suporta ele e permanece unido, porque a igreja de Deus prossegue em união. Nós estamos em uma festa de 7 anos, não é? E 7 é um número muito simbólico para o povo de Deus. Sem querer adentrar pela numerologia bíblica, que talvez não seja nem tão confiável como alguém pode imaginar, e nem pode ser um lastro muito sólido para algumas afirmações. Mas 7 é um ano muito simbólico para o povo de Deus. 7 é o número da perfeição. 7 é o ciclo completo. Na cultura dos judeus, todas as decisões são tomadas a cada 7 anos, de 7 em 7 anos. E isso é muito simbólico. Jacó viveu 4 ciclos de 7 anos até retornar ao lugar onde Deus havia prometido. Nós estamos em uma festa de 7 anos. E o tema que o Senhor colocou no coração dos líderes é: prossigo para o alvo. Esse é o nosso compromisso. E como é que nós vamos prosseguir? Como igreja, de mãos dadas. Aleluia. Eu estou sentindo a graciosa presença de Jesus aqui. Recebe essa palavra aí no seu coração. Não vai haver ruptura, não vai haver separação, não vai haver disputa, não. A igreja do Senhor vai permanecer unida, vai prosseguir para o alvo. É o nosso compromisso. E parece que sobre a igreja pesa mais do que sobre qualquer uma outra entidade. A igreja não tem o direito de promover nada que configure desunião. Pedro e João venceram as diferenças, e a Bíblia diz: e eles subiam juntos para a oração. É assim que nós vamos continuar. Você concorda com isso? É assim que a tua família vai continuar. É assim que a tua empresa vai continuar. É assim que a carreira que Deus te deu vai continuar. Deus vai te dar companheiros fiéis e vai nos dar a capacidade de preservar isso. Aleluia. Eles sobem juntos, porque só é juntos, queridos pastores, que nós temos capacidade de vencer o que a carreira nos apresenta. Pedro e João vão juntos, porque juntos a igreja vence os desafios. É junto que a família vence as adversidades. Uma família unida, irmãos, ela vence qualquer situação. Um casal de mãos dadas é muito mais poderoso do que um exército armado. Aleluia.
Qual é o laço? Qual é o enlace dessa união da igreja? Está aqui. Subiam juntos para a oração. Onde é que nós aplanamos as nossas diferenças? É com o joelho no chão. Talvez na hora da pregação alguém se destaque mais do que o outro. Talvez na hora da música, eu vendo aqui o pastor Kennedy cantando, eu falei, meu Deus, o Senhor dá tanto para uns e nada para outros. Não é? Eu vendo o irmão aqui na guitarra, eu falei, meu Pai do céu, como é que uma pessoa consegue fazer um negócio desse? Não é? Que para mim que não entendo nada de música, são movimentos aleatórios, está saindo um som, mas ele sabe exatamente cada nota que faz naquela velocidade. Se fosse pelo talento da música, esse irmão estaria muito acima de nós, não é? Se fosse pelo talento da voz, os cantores que cantaram aqui, todos eles estão muito acima de nós. Onde nós estamos unidos, sem nenhuma diferença, é quando nós dobramos o nosso joelho. Aleluia. Às vezes a gente gosta de algumas coisas porque religiosamente a gente vai se enchendo de manias. Religiosamente a gente vai se enchendo de coisas. Aí de repente a gente diz assim, o irmão fulano, quando ele ora, vamos ali na casa da irmã fulana, porque quando ela ora, não, nós não vamos na casa de ninguém. A Bíblia diz, entra no teu quarto. Aleluia. É esse poder que está acessível a todos nós, que nos torna unidos, parecidos na presença de Deus. Todos os servos de Deus estão na mesma altura quando dobram os joelhos diante do Senhor. Nós vamos prosseguir, é claro que nós vamos, mas nós vamos prosseguir de joelhos na presença de Deus. Pedro e João sobem juntos e vão orar, porque talvez a união não seja tão bem observada se o propósito não for santo. Quando eu me uno, eu preciso saber em torno de que e para que eu estou me unindo. Quando eu era criança, participava de uma igreja e os irmãos não gostaram do pastor que a convenção mandou. E ele também não fez questão nenhuma de agradar ninguém. Aí ficou uma situação muito desagradável. E uns irmãos se uniram para fazer uma comissão para delatá-lo, a liderança. E aí chamaram o meu pai. E o meu pai disse assim, eu não vou sair da minha casa para esse tipo de propósito. E aí os irmãos, e ele era um líder, esperavam alguma coisa dele, ele disse, não, nós vamos nos unir todos nós, os que estão com vontade de ir lá em Imperatriz, fazer essa denúncia. Nós vamos fazer o que a Bíblia manda fazer, nós vamos orar. E quando nós orarmos, Deus vai nos dar uma resposta. A união permaneceu, mas o propósito foi mudado. Em torno desse real propósito é que a igreja do Senhor prossegue. Irmão, se você observar, quando o povo de Deus está determinado, às vezes a gente tem, como falei agora há pouco, algumas manias, não é? De dizer assim, juntos nós somos mais fortes, unidos e tal. Mas a gente precisa tirar isso do campo da teoria, não é? A Bíblia está mostrando aqui esses homens que representam a igreja, unidos com qual propósito? A oração. Porque quando nós nos unimos para o propósito correto, o Senhor nos fortalece, nos dá entendimento e sabedoria para vencer as adversidades que vão aparecer. Pedro e João não saíram de casa para curar coxo, eles saíram de casa para orar. Aleluia. Pedro e João não saíram de casa para emplacar o nome nas primeiras páginas como pessoas importantes e poderosas. Não, eles saíram de casa para fazer o trivial da vida cristã, orar ao Senhor. Aleluia. Eu não preciso buscar outra coisa.
antes de buscar aquilo que de fato é o meu compromisso, a presença de Deus. Homens cheios de Deus estão capacitados para fazer aquilo que Deus quiser fazer através da vida deles. Em alguns momentos a gente se preocupa. Um irmão me mandou um convite e disse assim: você não quer participar de uma conferência para falar sobre mídia na igreja e tal? Eu falei: não posso. Aí ele disse assim para mim, achando ruim porque eu não ia, e eu gosto muito. Inclusive eu acho que a mídia é um diferencial, é um ministério que Deus levantou. Mas a minha questão era disponibilidade, era tempo, eu não posso. Aí ele disse assim: vai ignorando aí para você ver. A mídia é o quarto poder. Aí falou tanta coisa, eu falei: não, nós não estamos nesse nível. A mídia de fato tem muita importância. A mídia é muito mais poderosa do que o evangelismo pessoal. Por quê? Porque as pessoas não estão mais na rua, elas estão na internet. Eu sei disso, mas não estou ignorando nada, irmão. E outra coisa, antes de buscar qualquer mecanismo, eu estou buscando a presença de Deus. Porque é a presença de Deus quem vai me dizer o que é válido e o que não é para a caminhada da igreja. É a presença de Deus quem vai dizer o que pode e o que não pode contribuir para o benefício do reino, para o alcance das almas e para que o amor de Cristo seja visto através da nossa vida pelas pessoas. João disse: se vós amardes uns aos outros, o amor de Deus está em vós e vai ser percebido por quem olhar para nós. São esses homens que estão unidos agora e que nós estamos olhando e aprendendo com a palavra de Deus. Eles não saíram para emplacar nada, eles saíram para fazer o básico da vida cristã. Quando o nosso propósito é genuíno, guarde isso no seu coração. Quando o propósito é genuíno, os resultados são eternos. Resultados eternos são frutos de uma caminhada com propósito genuinamente bíblico. Gostei muito do relato do pastor Adonias. Muitos líderes são tentados a usar subterfúgios, táticas de crescimento. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui: a igreja deve se unir em oração. É isso. É o básico que continua dando certo. Esses homens saíram para orar. E quando eu saio para fazer aquilo que agrada a Deus, Deus me capacita para ser bênção na vida de outras pessoas. Com o coração cheio de desejo de agradar a Deus, o Senhor vai nos levantando e nos capacitando. Quantos de nós estamos aqui que talvez ainda não passou pelo altar da igreja, não assumiu a tribuna, não pegou no microfone, mas estão sendo usados por Deus diariamente? Deus tem muitos ilustres anônimos fazendo a sua obra. Aleluia. Deus tem muita gente capacitada com poder e graça, com um coração cheio de um real e genuíno propósito, fazendo a obra de Deus. Os apóstolos saíram para orar e Deus apresenta um desafio a eles. Se o propósito é genuíno, os desafios serão vencidos. Aleluia. Quando eles vão chegando no templo, de forma assim bem destacada, a Bíblia diz que há um coxo que era colocado, obviamente, levado e deixado estrategicamente próximo da porta mais visitada do templo, das portas de acesso ao templo. Essa porta, chamada Formosa, era a que recebia mais acesso, exatamente porque era uma porta portentosa. Alguns estudiosos dizem que essa porta era do templo de Herodes, que foi do templo de Salomão, que foi restaurada por Herodes. Herodes colocou mais alguns elementos, pedra preciosa, ouro, prata, bronze, deixou essa porta muito bonita,
e de fato muito formosa. E o coxo, em contraste com a formosura da porta, a miséria do coxo era exposta mais ainda ali. Ele ficava ali. É esse cenário que está aguardando a igreja. A igreja está prosseguindo, mas está prosseguindo no mundo onde tem pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo através da nossa vida. Onde tem pessoas que estão a um passo, mas como esse coxo elas não podiam entrar. No templo, por ordem de lei religiosa, não podia entrar coxo, não podia entrar gente com cicatriz exposta, faltando membro do corpo, não. Ao templo só ascendia, só entrava os perfeitos, pelo menos no corpo. Mas a graça de Jesus veio mudar isso. A graça de Jesus veio fazer com que aqueles que não podem entrar, entrem. Aqueles que não podem ter acesso, recebam a autorização de acesso. Jesus Cristo, por isso ele disse: eu sou a porta. Esse é o papel da igreja, irmãos. Esse é o papel da igreja, é oferecer acesso. E Jesus vai já ensinar isso para Pedro e João, que fica para exemplo nosso. Pedro e João vão entrando e o coxo está ali. Observe uma coisa interessante. É claro que esse coxo ele vai usar toda a sua tática de humildade para convencer aquele que ele está pedindo a esmola. E aí o coxo diz assim: me dê uma esmola. Levanta a mão e baixa o rosto. Porque os nobres romanos não aceitavam ser olhados pelos miseráveis que pediam esmola. Ninguém ousava olhar, porque era uma afronta. E os pedintes já sabiam disso, pedia e baixava a cabeça. Só que Pedro, e a Bíblia diz assim, Pedro e João, olhando para ele, essa é exatamente a ação correta. A Bíblia descreve exatamente o que nós como cristãos devemos fazer. A igreja, irmãos, nós, a igreja, ela não pode perder essa sensibilidade. A igreja não pode se envolver em tantas coisas, em estar só promovendo a agremiação de pessoas e esquecer que às margens da porta formosa, que é a igreja, existe ainda coxos que não conseguem entrar sozinhos. A igreja não pode se envolver com atividades paralelas, a ponto de esquecer seu real propósito. Quando eu era obreiro auxiliar em Porto Franco, um irmão me disse assim: pastor Mota, essa igreja nossa é muito fraca, rapaz. Aqueles irmãos que só conseguem criticar. Abençoa ele. A igreja é muito fraca, essa igreja tem mais de meio século nessa cidade. Nunca construiu uma escola, nunca construiu um hospital. Eu disse para ele: eu concordo com o senhor, que se a igreja tivesse estabelecido isso como propósito, talvez ela tinha conseguido. Afinal de contas, é uma igreja grande, é uma instituição muito poderosa. Só que eu quero lhe dizer algo: se a igreja não construir escola, e ela não construir hospitais, ela não deve nada para a sociedade se ela continuar pregando o evangelho. Porque construir escola e hospital é a obrigação do governo, não é da igreja. A obrigação da igreja é pregar o evangelho. Agora, se a igreja construir hospitais e escolas e continuar pregando o evangelho, ela melhora ainda mais. Mas ela não deve, se ela não fizer essas duas coisas e permanecer no seu original propósito. Pedro e João dizem assim para aquele coxo: olha para nós. Está vendo aí como que é a igreja? Está vendo aí o que está nesse caminho que nós estamos proclamando agora, que nós vamos prosseguir? Nesse caminho nós precisamos de quê? Sensibilidade. Nós precisamos ver quem está precisando de Jesus. Nós
não podemos passar de largo e deixar quem está precisando, que eu estou muito ocupado com as minhas atividades religiosas. Não, a maior e mais poderosa atividade da igreja é o alcance do perdido pecador pelo evangelho pregado. Aleluia. Nós podemos desenvolver outras coisas? Podemos. E em algumas delas devemos. Mas essa sensibilidade nós não podemos perder. Quando o crente, quando o servo de Deus chega em qualquer lugar, antes dele se destacar pelo seu conhecimento, pela sua gentileza, ele vai se destacar pela sua sensibilidade espiritual. Não é à toa que as pessoas encontram os crentes no serviço e dizem assim: ô irmão, eu quero conversar contigo, a minha vida não está boa. As pessoas estão precisando de Jesus. E nós não podemos perder essa sensibilidade. João e Pedro percebem que tem alguém ali. E a Bíblia diz que eles param diante do clamor do necessitado. Que pressa é essa que a igreja de atualmente, a igreja de hoje, que pressa é essa que nós temos, que às vezes a gente passa e não percebe o que Deus quer fazer, porque nós estamos envolvidos com tantas coisas. Aleluia. São tantas coisas, irmão. A gente encontra às vezes companheiros pastores, e aí começa a conversar, e aí é tanta coisa, é tanto assunto. Às vezes eu digo: não vamos falar disso. Disso aí a gente fala com as outras pessoas. Vamos falar do reino de Deus. Me conta alguma coisa boa que Deus fez lá na tua igreja, lá na tua cidade, lá na tua família. Vamos nos manter no propósito. Nós vamos prosseguir, sim, mas a Bíblia diz: prosseguindo para o alvo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino. Se tu não nascer de novo, tu não pode entrar. Qual é o meu primeiro contato? É ver. Eu não entro em uma porta que eu ainda não vi ela. Aleluia. Essa sensibilidade é o que Deus está aflorando em nós nesses últimos dias. É essa sensibilidade de saber qual é o verdadeiro interesse de Deus. Talvez alguém diga, algumas pessoas: eu trabalho na administração pública. Algumas pessoas dizem assim: pastor, se eu fosse você, se eu fosse conhecido como você, eu ia me candidatar a isso e aquilo. Eu digo: não, irmão, está repreendido, em nome de Jesus, eu não quero mexer com isso. Eu sei para qual motivo e propósito Deus me escolheu, e eu não vou arredar 1 milímetro daquilo que Deus já colocou no meu coração. Nós vamos fazer a obra de Deus como Deus tem determinado que ela faça. Aleluia. Essa sensibilidade de saber onde está o interesse de Deus. Pedro para junto com João, e aqui há uma proposta completamente controversa. Por quê? Porque o homem está esperando receber uma esmola, e Pedro, ainda empolgado, diz: olha para nós. Aqui, pastor Adonias, eu acho que ele disse assim: opa, nós estamos aqui diante de dois poderosos aqui. Geralmente essa expressão era dita por algum nobre quando ia dar uma oferta maior, uma esmola maior, e queria ser louvado por aquilo. Aí dizia: olha para cá. E o servo dizia: quem está diante do Senhor é o general do exército e tal, é o senador fulano, é isso. Aí o coxo ou o miserável de qualquer outro tipo de necessidade recebia e dizia assim: salve o fulano, salve o imperador, salve isso, salve aquilo. Louvava o que estava dando a oferta. Quando Pedro e João disse assim: olha para nós, o coxo pensou, disse: é algum importante que vai me dar uma boa oferta, e o que eu vou precisar fazer é só gritar o nome dele bem alto e dizer salve. E a Bíblia diz: e ele olhou esperando receber alguma coisa. Você pode levantar a sua mão assim, porque eu quero que você receba essa palavra lá no seu coração. As pessoas que estão ao nosso derredor, elas estão olhando para nós esperando alguma coisa. O seu colega de trabalho está esperando alguma coisa.
O seu colega de aula está esperando alguma coisa. O seu vizinho está olhando para você, está olhando para a sua vida e está esperando receber alguma coisa. E em nome de Jesus não vai faltar poder para o povo de Deus. Aleluia. Pastores, não vai faltar poder no ministério que Deus nos confiou. Irmã, não vai faltar poder e graça diante da sua família, diante das pessoas que estão olhando com expectativa, dizendo: eu quero receber alguma coisa vinda da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, irmãos. Esperando receber alguma coisa. Essa expectativa, ela é natural. Só que Pedro, irmã, parece que Pedro joga um balde de água fria na expectativa do coxo. Primeira palavra de Pedro: não tem prata e nem ouro. Sei que o coxo pensou assim: um cara desse não está atrevido. Manda eu olhar para ele, me cria toda essa expectativa para me dizer que está liso. Só que aqui nós aprendemos algo poderoso da palavra de Deus. E eu amo muito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos esclarecendo. Aleluia. Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela assim, por gentileza. Não esqueça, essa é a bússola. Aleluia. O que está escrito aqui é maior do que os nossos talentos. Você vai levar minha ideia. O que está escrito aqui é maior do que o nosso próprio conhecimento. O sábio Salomão disse: não te estribes no teu próprio conhecimento, não te enganes ao teu próprio respeito, que outro te louve, não a tua própria boca. O que está escrito aqui é maior do que as convicções religiosas. O que está escrito aqui é maior do que o estatuto das igrejas, maior do que o estatuto das convenções. O que está escrito aqui é a eterna palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia nos revela aqui. Ele está esperando receber alguma coisa. Como Deus usa Pedro? Primeiro nós precisamos entender, na hora de dizer olha para nós, foi no plural. Só que agora Pedro vai dar uma palavra e vai dizer no singular: eu não tenho prata e não tenho ouro. Assume isso de forma pessoal, para dizer algo poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho o que você tem expectativa de receber. Guarde essa palavra no seu coração. Eu recebi essa palavra orando e falando com Deus. Guarde essa palavra e não esqueça. Nós não temos e não podemos carregar a necessidade e a obrigação de corresponder às expectativas de ninguém. O reino de Deus não carrega a obrigação de corresponder à expectativa de ninguém. Aleluia. Aí a gente pergunta: e aí, o que é que vai ser dos que estão esperando receber alguma coisa? Vai ficar sem nada? Não. Não vai. O reino não tem a obrigação de corresponder a expectativas. Por quê? Porque antes de corresponder às minhas expectativas, Deus corrige as minhas expectativas. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, irmãos. O Senhor não vai corresponder e eu vou ficar sem nada, não. Deus não vai corresponder do jeito que eu quero, mas Ele vai corrigir as minhas expectativas. Eu não tenho o que você espera receber, mas eu tenho algo para te entregar. Aleluia. Então a preocupação aqui não é o que as pessoas esperam, é o que eu de fato tenho. Aleluia. Eu não preciso me preocupar se as pessoas estão esperando alguém para pregar com um bom cabedal teológico, com palavras refinadas, com conhecimento que ninguém ficou sabendo ainda, descobrindo a última das descobertas. Não, eu não preciso me preocupar se eu tenho o que as pessoas estão esperando. Eu preciso me preocupar se de fato eu tenho o que Deus quer entregar para elas. Essa é a igreja. Essa é a igreja.
A igreja não tem o que o mundo quer, a igreja tem o que o mundo precisa. A igreja não tem ouro e não tem prata, mas ela tem o poder de Deus que muda a vida das pessoas. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, irmãos. É assim que nós vamos prosseguir. Quantas vezes a gente olha e diz assim: como é que nós vamos fazer a obra de Deus sem dinheiro? Eu, mas a minha esposa, essa moça linda aqui, está acreditando na minha conversa até hoje, tem 18 anos. Toda vida eu estou dizendo para ela, vai melhorar. E ela diz, tá bom. Estou com 18 anos contando essa mesma história. Assim que nós casamos, nós fomos ser missionários no Amapá. A igreja não tinha, o campo missionário lá não tinha sede, não tinha nada. No dia da posse, ela levou uma sandália de salto, só que aí nós descobrimos que para poder chegar na igreja, não tinha como calçar nenhum calçado, tinha que calçar aquela bota de borracha, porque era dentro d'água. E quando nós fomos subindo assim na escada, porque era dessa altura que era o chão da igreja, que era tudo alagado, aí tinha que subir. Um irmão pisou na tábua, a tábua furou, o irmão ficou pendurado, e, meu Deus do céu, negócio assim meio tenebroso. E ela apertou a minha mão com muita força e disse assim: o que é que nós estamos fazendo aqui? E eu disse para ela: no dia que Deus me responder, eu lhe prometo que você vai ser a primeira pessoa a saber. Fica tranquila. E aí nós fomos fazer a obra de Deus ali, não tinha igreja. Essa igreja que estava caindo, o obreiro anterior tinha feito, acho que para poder conseguir ir embora de lá, tinha feito um negócio. Então a igreja não tinha mais lugar para se reunir. Um dia eu estou passando em frente a um terreno muito bonito, e eu olhei, e Deus falou no meu coração: eu vou te dar esse terreno. Eu falei: não é possível. Sem nenhum centavo no bolso, eu disse para o irmão que estava comigo, disse: nós vamos fazer a igreja aqui. Aí ele disse: ô pastor, o cartório, que é o cartório, quer comprar esse terreno e a mulher não vende. Ainda mais nós, liso, sem nada. Aí eu falei: pois é, mas o cartório trabalha com decisões, com registros da terra. Nós trabalhamos com registro do céu, vai dar certo. O cartório está filiando pessoas para viverem na terra. Nós estamos filiando pessoas para viverem na eternidade. A nossa obra é maior do que a obra do cartório. Conseguimos encontrar a dona, uma professora. Quando eu falei com ela, ela disse: meu marido não vende, ainda mais para crente. O meu marido não gosta de crente. Eu falei: pô, deu certinho comigo, porque eu também não gosto. Bora lá, bora conversar. Com muita luta, fechou o valor, R$4.500. Aí eu disse para ela, digo: daqui 30 dias, a senhora pode vir que nós vamos estar com o dinheiro na mão. Nós fizemos, eu liguei para tanta gente que eu conhecia. Nós fizemos contato com o mundo inteiro. Nesses 30 dias, nós conseguimos R$3.000. E a metade do dinheiro foi a irmã Kelly que deu de oferta. Eu nem sabia que ela estava com esse poder todinho. Ela disse: não, eu tenho um dinheiro aqui. R$1.500. Ela tinha vendido umas coisas para a gente poder ir para esse lugar. E ela disse: eu tenho aqui um dinheiro, que é o dízimo das coisas que eu vendi, está guardado. Eu digo: pois entregue em nome de Jesus. Com mais 1.500 que nós conseguimos de outras fontes, a mulher chegou. Porque essa obra, preste atenção nisso, essa obra, ela precisa de dinheiro, mas ela não depende de dinheiro. Essa obra só depende de uma única coisa: o poder de Deus. Se nós perdermos o poder, nós perdemos tudo. Um pastor sem dinheiro consegue povoar o céu. Um pastor sem poder não serve para nada. 30 dias a mulher veio para a cidade onde nós morávamos. Deus escolheu a menor cidade do estado. Ela chegou e disse: vamos ao cartório. Vamos. O rapaz começou: cadê o documento? Está aqui.
E eu olhei para ela e disse assim: eu quero comunicar uma coisa para a senhora. Ela disse: o que é? Eu digo: não tenho dinheiro não. Ela disse: não, pastor, pelo amor de Deus. Falei: só tem 3.000, mulher. Pede mais 30 dias para o homem, pelo amor de Deus, que nós vamos arrumar esse dinheiro. Ela disse: pastor, pelo amor de Deus, você não conhece meu marido. Ligue para ele. Disse: ligo nada, ele vai me chamar de todo nome. Liga, mulher. Disse: não ligo, ele vai se zangar demais. Olha, ele me disse assim: diz para esse pastor aí que eu não abro mão de nem um centavo e não dou mais nem um minuto de prazo. Ela disse assim: parece que ele já estava sabendo. Eu digo: pois é, mas essa aí é a palavra dele, a minha palavra é outra. Convicto, irmão, convicto, sem ver nada, sem uma perspectiva de nada. Eu disse para ela: ligue para o homem agora. Aleluia. Ela pegou o telefone e foi ligar para ele e olhava para mim assim: como é que você faz isso comigo, pastor? Eu digo: Deus está no controle de mulher, liga para o homem. Ele vai brigar comigo. Ele disse: esse homem é teu marido, mulher, liga para ele. Ela ligou. Irmão, chega lá, botava o telefone assim, ó. Acho que ele não estava falando coisa muito agradável, não. Aí ela foi conversar com ele lá por um canto. Aí depois veio assim, com o telefone encostado assim nela, e disse assim: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele disse que não dá mais nem um dia de prazo, mas também disse que não quer mais nem um centavo. É para me pegar os 3.000 e está feito o negócio. Aleluia. É poder ou é dinheiro? É poder, irmão. A igreja não tem que se preocupar em ter o que as pessoas estão expectando. Tem gente dizendo: a igreja tem que ter isso, nós temos que mudar isso. Não, calma. O carro-chefe da igreja é a palavra de poder. A marca registrada do povo de Deus na terra é o poder de Deus. Pedro e João estão diante de uma situação interessante. Não tem prata, não tem ouro. Eu sei que o coxo disse: o que é que esses caras querem comigo? Aleluia. Você sabe o que foi que aconteceu? Aí Pedro disse assim: mas o que eu tenho? Aleluia. Evastori, manda que vassai. Aleluia. Eu não tenho o que você espera, mas eu tenho o que você precisa. Eu não tenho o que você deseja, mas eu tenho o que vai mudar a sua vida para sempre. Eu não tenho ouro nem prata, que é um paliativo para a sua miséria. Amanhã você precisa de novo. Eu tenho Jesus Cristo de Nazaré, que vai mudar a tua vida para sempre. Ouro e prata não te fazem entrar no templo. Jesus te coloca de pé para entrar na presença dele. Você pode ficar de pé, por gentileza. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Obreiros do Senhor que estão aqui, ouçam essa palavra. O poder de Deus ainda é a nossa maior ferramenta. Aleluia. Não esqueça, meu irmão, lá no seu campo de trabalho é o poder de Deus. Homens ousados. Homens ousados. Deus usa homens ousados. Não esqueça disso. Deus não usa covardes. Deus usa homens ousados. Deus não usa quem está fugindo das situações, procurando um caminho paralelo, um subterfúgio, um escape. Não. Deus usa homens e mulheres ousados. Aleluia. Levante a sua mão, receba essa palavra. Deus quer te usar com ousadia. Deus quer te usar, pastor, com ousadia na presença dele. Coloca em prática os projetos que Deus tem te dado, o que Deus tem ministrado ao teu coração nas madrugadas de oração. Coloca em prática. É como diz a letra do hino: não tira nada do papel, porque Deus é fiel para fazer conforme ele tem dito. Amai que vasto minerai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pergunte para alguém que está ao seu lado, que ainda não é crente, se ele quer aceitar Jesus agora. Essa é a palavra de poder. Diga para essa pessoa: eu tenho Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho Jesus na minha vida, e eu quero que você seja tocado por ele agora.
não tem prata, não tem ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Agora olhe para cá. Não levantou e nem andou, porque no embalo a gente diz assim que ele levantou, mas não. Sabe por quê? Porque o versículo 7 diz assim: e tomando-o pela mão. Aleluia. Essa é a igreja, irmãos. A igreja que tem olho para ver, tem ouvidos para ouvir, tem boca para falar, mas tem mão para estender. A igreja tem mão para estender. É assim que nós vamos prosseguir, vendo o que Deus quer que a gente veja, ouvindo o que Deus quer que a gente ouça, falando o que Deus quer que a gente fale, e estendendo a mão para quem Deus quer levantar. Nós não vamos escolher membros, não. Nós vamos estender a mão para quem Deus quer levantar. Nós não estamos fazendo campanha para ganhar a alma de empresários, não. Nós estamos pregando o evangelho para Deus salvar quem Ele quer salvar. Aleluia. Encontre alguém aí que precisa se reconciliar com Deus, que está aí perto de você. Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar Cristo como Salvador? Encontre essa pessoa aí. Diga para essa pessoa que agora é a hora. O poder de Deus, o Cristo ressuscitado está aqui. É para isso, foi por isso que Cristo nos uniu aqui, para pregar uma palavra de poder. Se coloque em oração agora nesse momento. Eu estou sentindo a brisa suave do Espírito de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença gloriosa de Jesus aqui. Talvez você esteja dizendo assim: e agora o que é que vai ser? Como eu vou prosseguir? Eu gostei desse tema, eu gostei dessa palavra. Como eu vou prosseguir? Você vai prosseguir com Jesus. Vai prosseguir com Cristo. A Bíblia diz que, tomando-o pela mão, de um salto, ele pôs-se em pé e entrou no templo, louvando e agradecendo a Deus. Agora não tem mais coxo, agora não tem mais Pedro e João, tem 3 adoradores na presença de Jesus. É isso que Deus quer fazer. As escalas de medida são lá para fora. Aqui é o reino de Deus, aqui só tem adoradores. As escalas de medida financeiras, de medidas estruturais estão lá fora. Aqui só tem adoradores. Aqui Deus levanta e põe na mesma altura. Todos têm acesso, porque o nome de Jesus tem poder de levantar todo e qualquer homem. Eu estou sentindo uma brisa suave de Deus aqui falando ao nosso coração. E eu vou repetir o que eu falei antes. Tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador? Você foi convidado por alguém. Aí você pergunta: pastor Evandro, o que é aceitar a Jesus? É entregar a vida completamente nas mãos dele. Porque geralmente a gente diz assim: eu entrego meu dia, eu faço isso. Não, ele quer a sua vida toda. Ele quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito plenamente. Ele quer garantir a sua vida na terra, e Ele quer garantir a sua vida eterna. É isso que Cristo quer fazer. Eu sei que o nome de Jesus é nome sobre todo nome, e eu convido a igreja para nós orarmos. Nós vamos já encerrar esse momento agora. Nós vamos já encerrar aqui no tempo correto, no tempo que nós temos. Mas não esqueça, é o poder de Deus. Eu quero fazer algo conforme Deus ministrou ao meu coração. Aqueles irmãos que estavam louvando aqui no início do culto, uma equipe de louvor de umas irmãs da Betel Music, eles podem vir aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para esse povo. Aleluia. Eu estou sentindo a graça preciosa de Jesus aqui. Deus está levantando, Deus está fazendo algo poderoso. É o poder de Deus que está à disposição do seu povo. É o poder de Deus, glorifique o nome do Senhor. É o poder de Deus. Aleluia. Pode subir aqui, irmãos. Pode ficar tranquilo, pode assumir os seus instrumentos. Eu tenho uma palavra de Deus.
Tá. Deus falou algo muito poderoso ao meu coração. Enquanto esses irmãos estavam cantando, eu perguntei para Deus: o que é isso? E o Senhor me completou a informação, e eu preciso transmitir. O Senhor me disse assim: fala na presença de todos. Você crê que Deus fala? Aleluia. Você crê que Deus ainda fala através da sua palavra? Estão aqui os irmãos? Está vindo mais uma. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. São 7 anos de igreja. Aleluia. São 7 anos de muito trabalho. Eu falava com Deus agora há pouco, antes de assumir a tribuna aqui no altar, e dizendo para Deus: como o Senhor é poderoso para fazer coisas tão excelentes, que os irmãos que iniciaram essa igreja não imaginavam que todos os que estão aqui se uniriam a esse projeto. E ainda tem muito mais para Deus fazer. O que Deus fez até agora é apenas um apontamento tímido do que Deus ainda vai fazer nos próximos 7 anos. Enquanto vocês estavam aqui cantando, Deus me disse algo poderoso: separem tudo que vocês conseguirem separar para esse ministério, porque particularmente Deus vai agir na vida de todos. Tem muitas batalhas aqui, pastor Adonias, vencidas, e o Senhor é o pastor, o Senhor sabe disso. E o Senhor me disse: tem gente que está cantando aqui, alegrando a alma dos outros, mas precisou vencer grandes batalhas para poder chegar ali. E o que Deus me disse foi isso. O Senhor me disse assim: fala na presença de todos, e na presença da igreja eu entrego para vocês o que Deus me confiou. Façam essa obra com tudo que vocês conseguirem fazer, porque o Senhor falou ao meu coração: diz para eles, eu estou colocando em cima, na prioridade do céu, o sonho acadêmico. Você vai chegar lá, porque Deus abençoa adoradores. O Senhor me disse assim: diz para eles que eu estou resolvendo situações de família, porque onde uma boca se abre para louvar o meu nome, eu fecho a boca do leão. O Senhor está dizendo: eu vou usar a vida de vocês. Isso aqui não é um passatempo, não. Isso aqui não é o desenvolvimento de uma performance, não. É o nascedouro de ministério. Deus está preparando homens e mulheres para uma obra poderosa. Existe algo muito mais poderoso ainda a ser revelado. E o Senhor me disse assim: diz para eles consagrarem bem a vida, porque eu quero curar a enfermidade enquanto eles cantam. Preste atenção, irmã, especialmente para você. O Senhor está dizendo: eu quebro grilhões quando tu abres a tua boca. Eu desarmo corações quando tu abres a tua boca para louvar. E o Senhor está dizendo assim: eu estou diminuindo o tempo da tua espera, eu estou aproximando algo que a tua vida precisa. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. É um ministério de louvor que Deus está levantando com poder e graça. O Senhor me disse: diz na presença de todos que a intenção do coração deles é agradar a mim. O Senhor me disse: diz na presença de todos que eu recebo o sacrifício deles, que eu recebo a renúncia deles, que eu sei quando elas estão trabalhando mesmo sem poder dar aquele tempo, mas se organizaram para me doar o melhor do tempo delas. Ele está aqui, o Senhor. Eu estou sentindo a presença dEle. Eu estou sentindo a graciosa presença do Cristo ressuscitado. Se tiver alguém para aceitar a Cristo,
se tiver alguém para se reconciliar, talvez você diga: eu estou fraco na caminhada, eu preciso prosseguir. Nós vamos orar, mas eu quero encerrar a minha participação agora orando. Eu estou sentindo a mão de Deus tocando no coração de pessoas aqui. Pastor, olhe para mim, o Senhor. Isso. Põe as suas duas mãos assim na posição de receber. Deus te trouxe aqui com um propósito. E o Senhor está dizendo: eu vi o teu posicionamento. Eu vi quando tu decidisse se esconder em mim. Não te preocupa, eu te darei justa recompensa. O teu chamado é legítimo, homem de Deus. O teu chamado e o ministério foi Deus quem te deu. E não depende de nenhuma situação. O Senhor está me autorizando a dizer: diz para ele que os frutos virão. O preço pago não vai ficar sem recompensa. Aleluia. 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 Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Esse é um bom momento para ser curado. Esse é um bom momento para ser tocado na alma. Nós não estamos aqui fazendo festa porque é obrigação do calendário, não. Nós estamos aqui porque o nosso maior propósito é adorar a Cristo. É bendizer a Ele. É fazer desse culto um incenso agradável para chegar até as narinas daquele que pode todas as coisas. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Recaistomeneias. Pastor, Deus te entregou pérolas. Deus te entregou pérolas. E o Senhor me disse assim: diz para ele que eu dei a ele a habilidade de um polidor de joias. Não se esgotou. Não se esgotou. O Senhor está dizendo assim: eu te renovarei entendimentos e projetos. O lugar pode ser o mesmo, as pessoas basicamente as mesmas, mas te darei visão nova. Aleluia. Te renovarei alegria, graça e gozo. Não esqueça, o Senhor te deu a habilidade espiritual de um polidor de joias. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia. Põe a mão no seu coração, eu quero orar. Vocês podem cantar. Eu não sou o dirigente não, mas eu posso pedir para eles cantarem. Eu quero fazer uma oração e no término da oração, essas vozes ungidas vão cantar. E durante esse louvor, Deus me fala que Ele vai curar enfermidades. Durante esse louvor, Deus vai mudar situações. Põe a mão no seu coração, eu estou sentindo a presença dEle. Esse irmão que falou aqui na frente, esse moço todo de branco aqui. Deus tem algo especial contigo, moço. Ele me autoriza a te dizer que a partir de hoje, não que tu já não faças, mas a partir de hoje, Ele vai cumprir um desejo da tua alma. As letras do sagrado livro vão saltar à tua mente. A tua alma está dizendo assim para Deus: eu quero mais, Senhor. Eu quero saber mais, eu quero entender mais. A alma desse moço está dizendo assim: eu quero entender mais. Eu quero ter mais condição de falar com mais propriedade. O Senhor está dizendo: hoje Deus confere a tua alma essa condição. A partir de hoje a tua leitura vai ser diferente. A partir de hoje Deus vai te arrancar de atividades no meio do teu dia e vai dizer assim: abre no livro tal e no capítulo tal que eu vou te dar uma palavra. Deus está levantando homens com habilidade de falar aos corações. Deus eterno, todo-poderoso, Pai bendito, em nome de Jesus nós te louvamos. Consagramos esse momento ao Senhor. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos.
Eu abençoo, Senhor, o ministério dessa igreja. Eu abençoo, Senhor, esses 7 anos que já se passaram até aqui. E em nome de Jesus Cristo, eu profetizo mais 7 anos de muito poder. O ministério dessa igreja está sendo revestido com poder e graça da tua parte, Senhor. E através dessa igreja, através desse campo, o Senhor vai fortalecer outras igrejas e outros campos. Assim diz o Senhor: a partir dessa data, farei de vós um celeiro. E que tá vasto minerraia sé. Amirei com vasto minekovia tikerraiamo. O Senhor está dizendo: farei de vós um celeiro. Darei a vós condição e estrutura para alcançar povos, para alcançar lugares. Ainda tenho um grande projeto missionário com esta obra. Levantarei mantenedores, assim diz o Senhor. De entre vós darei condição a homens e mulheres para manter a minha obra missionária através dessa matriz. As irmãs vão cantar, os irmãos vão cantar. Durante esse louvor, permaneça de pé, é a direção que Deus me dá. Durante esse louvor, o Senhor vai curar enfermidades. Durante esse louvor, o Espírito Santo vai abraçar a sua alma. Durante esse louvor, o Senhor vai perdoar e vai sarar feridas. Aos seus pés aqui estou. Aleluia. Pode vir para cá, por gentileza. Ministrem o louvor. Ministrem, porque a igreja de Deus está pronta para receber essa ministração. Deus está curando feridas aqui. Deus está abraçando a alma de pessoas aqui.
tudo tem.